estamos diante do Jair Muambeiro, hein? Jair Muambeiro. Pensa, né? Pensa na coisa. O Jair, além de ser ladrão, é um ladrão burro e de uma pequenez inigualável. Ele não podia ver uma oportunidade de meter a mão no dinheiro público que ele não deixava passar. E quem acobertou tudo, quem facilitou tudo, ao que tudo indica, segundo o que vem saindo na imprensa, foram militares, inclusive de altíssima patente. Agora nós temos aí o Bolsonaro para ser preso a qualquer momento, né? Porque ele pode interferir nas investigações, porque ele pode estimular a reação dos seus apoiadores. Então, não é de se estranhar se vier aí uma preventiva para o Bolsonaro, uma apreensão de passaporte, porque além de tudo ele é um borra-botas, né? Ele é um covarde, né? E pode realmente fugir caso a batata dele ameace assar. Então, já tem a quebra de sigilo dele na linha para acontecer, da Michelle, assim como já aconteceu com o celular do Mauro Cid, com outros militares do seu entorno, da sua ajudância de ordens. E são tantas provas, é tudo tão bem documentado, tá? Que chega a ser ridículo. A certeza da impunidade, a certeza que ele ficaria no poder, ganhando ou perdendo, era tanta que eles sequer disfarçavam. O Bolsonaro é um cara que, ao que tudo indica, estava acostumado a fazer pequenos esquemas para desviar dinheiro de nota de posto de gasolina, de salário de funcionário de gabinete, ou seja, todo tipo de esquema do baixo clero, ele elevou isso para o gabinete da presidência. Isso não quer dizer que outras falcatruas grandes não tivessem acontecendo, né? A gente tem aí muita coisa para ser investigada, privatizações, escândalos milionários no MEC, na saúde, tem muita coisa, né? Informação privilegiada que provavelmente ajudou a deixar o Paulo Guedes ainda muito mais rico, o próprio Bolsonaro, que também tem investimentos, veio à tona na semana, se encontrou com o Campos Neto, né, antes das reuniões do Copom que iriam definir sobre taxa de juros. Imagina quanto que vale uma informação privilegiada dessa. Mas é como eu disse, o Bolsonaro não deixava passar nada. Então, desde os esquemas maiores até esses esquemas de ladrãozinho de quinta categoria, que é o que está vindo à tona. E a gente não pode se deixar iludir que ele deva ser preso somente por isso. Isso tem que ser a ponta do iceberg de uma série de coisas que estão para acontecer, porque prova tem muita. E sabe o que é mais legal? É a burrice. 17 mil e-mails foram apagados, tá, do gabinete, entretanto não foram apagados da lixeira, e são esses 17 mil e-mails que estão sendo analisados agora pela Polícia Federal e que estão levando a uma quantidade infindável de provas contra o Bolsonaro, contra o Mauro Cid, contra o pai do Mauro Cid, que também é Mauro Lourena Cid, general, tá, de 4 estrelas. Nós estamos falando de um cara que foi colega do Bolsonaro na AMAN. Aliás, o Mauro Cid, o filho, é o primeiro da turma dele. Daquilo que é para ser a elite das nossas Forças Armadas, que é a AMAN. Então imagina, o primeiro de sua turma, da mais importante e renomada escola militar do Brasil, é o cara que apagou o e-mail, mas não apagou da lixeira. São umas topeira. Tá? Essa é a habilidade dos nossos mais altos militares. Ganham muito, não fazem nada e estão envolvidos em praticamente todos os escândalos de corrupção que vem aparecendo no governo Bolsonaro. 17 mil e-mails. Mas, qual era o esquema? O Bolsonaro estava ganhando presentes, é muito presente também, tá, gente? Tem que investigar por que tanto presente dos sauditas. Vamos lembrar que teve a refinaria privatizada para a empresa da Arábia Saudita com um subpreço enorme durante o governo Bolsonaro. Então tem que investigar isso aí. Mas enfim, ele recebia os presentes oficiais, transportava esses presentes no avião presidencial. Esses presentes, inclusive, saíram do Brasil no avião presidencial antes do Bolsonaro entregar o governo pro Lula. Então, quer dizer, o Bolsonaro não estava só fugindo para não passar a faixa. Era uma desculpa boa isso, enganou bem. Mas, na verdade, ele estava querendo levar a muamba.
tá? Que ele estava querendo levar para vender lá nos Estados Unidos, como vem sendo divulgado agora pela imprensa. E não comparem isso com os containers do acervo do Lula. Por que não dá para comparar? Porque a parada é a seguinte, gente, a lei mudou em 2016. Durante o governo Lula, a lei que estava em vigor era uma lei de 2002, que não especificava o que era de uso do presidente, né, e que depois ficaria pro Lula enquanto ex-presidente, e o que deveria ser incorporado ao acervo nacional. É muito diferente. Sabe por que é muito diferente? Primeiro, porque o Lula, nesse acervo, não procurou esconder os presentes. Tudo que vem sendo levantado pela imprensa agora a respeito dessa história do Bolsonaro tem uma diferença em relação ao Lula. O Bolsonaro fazia, segundo o que vem sendo na imprensa, de tudo para não registrar os presentes. Percebem? Não registrar os presentes. Os presentes do Lula estavam todos registrados. Tanto é que, quando a lei muda em 2016, e aí o Lula é obrigado a devolver boa parte do seu acervo, aquilo que não era especialíssimo, né, personalíssimo, se não me engano é esse o termo, o Lula devolveu tudo, porque estava tudo registrado. Então não teve problema nenhum. Isso, inclusive, foi motivo de investigação, né? Uma das coisas que o Lula foi investigado foi a esse respeito, e também não ficou provado nada e ele pôde devolver tudo. O caso do Bolsonaro é rigorosamente diferente, porque ele não registrava os presentes e os desviava, utilizando o avião presidencial e não só, para vender e incorporar o dinheiro da venda desses presentes ao seu patrimônio pessoal. Tá? E vamos lembrar que o avião presidencial, durante o governo Bolsonaro, não levava só, tá? Não levava só joias que eram presentes que o Bolsonaro estava tentando a princípio desviar. Vamos lembrar que esse avião da FAB, em comitiva presidencial, inclusive foi pego com mais de 20 quilos de cocaína, que eram transportadas por um, adivinha, militar, que fez isso pelo menos outras 6 vezes, pelo que se apurou. Tá? Então vamos lembrar para que estava sendo utilizado. Um dos presentes que o Bolsonaro desviou é esse conjunto Chopard aí. Isso aí, gente, é um anúncio de venda de uma famosa casa de leilão nos Estados Unidos. Um presente que deveria ter sido catalogado e incorporado. Tudo isso, pelo que a PF vem apurando, para desviar coisa de R$1 milhão, gente. É assim, é uma coisa maluca. E outra, todo mundo estava envolvido, tá? Tem tanta prova que todo mundo está envolvido. Se descobriu que o 04, o Jair Renan, foi lá retirar joia com autorização do Bolsonaro. Tem nas delações também informações de que a própria Michelle também retirou joias e ficou. E agora, olha essa outra coisa aqui. Olhem a genialidade. Isso aí também é um conjunto de um presente que foi utilizado, por isso que a Polícia Federal está chamando de quadrilha, tá, do Bolsonaro, para tentar vender. E esse do reflexo é o pai do Mauro Cid. Estão vendo que é um reflexo ali? Porque se descobriu que, olha, tira umas fotos aí para nós poder avaliar, né, para poder divulgar, para vender. Pois ele foi lá e tirou essa foto aí, e a APF, a partir dessa chupada de bala, dessa trouxice, dessa mongolice do Mauro Lorena Cid, general do Exército Brasileiro, saca? Essa é a inteligência de um general de 4 estrelas do nosso exército, tá? Ajudando num esquema criminoso de venda de joias, flagrado nessa cena ridícula. Tomara que nunca nenhum exército colombiano, boliviano resolva invadir o Brasil, porque nós estamos na mão dessas topeiras. Quer dizer, os caras que já têm super salários. Esse mesmo cara, gente, segundo o que tem saído na imprensa, movimentou 4 milhões no último ano, movimentações atípicas em sua conta.
vai vir muita coisa à tona. Vai vir muita coisa à tona. E aí, o que acontece? No meio de toda essa maluquice, o que aconteceu? Quando descobriram lá o primeiro conjunto de joias que ficou preso, né, ao entrar no Brasil, a partir do serviço de um funcionário público de carreira, nós já vamos falar dele, quando isso estourou, ligou um sinal de alerta na família Bolsonaro. Disse, olha, eles podem pedir as outras joias. O que eles fizeram? Eles utilizaram um cupincha deles lá no TCU, o tal do ministro Nardes, tá? Figurinha conhecida já aqui, para tomar uma decisão esdrúxula, que na época foi divulgada, que é o seguinte, olha, foi decidido então que o Bolsonaro deveria ser depositário, tá, das joias. Quer dizer, não pediram para o Bolsonaro devolver de imediato outros presentes depois do primeiro escândalo envolvendo as joias. Foi pedido apenas para ele guardar. Claro, isso foi uma decisão do amiguinho dele. Mas ele sabia que essa decisão poderia não durar. Porque se isso descesse para o pleno, podia ser votado e poderia ser pedido para que Bolsonaro devolvesse as joias imediatamente. Mas o fato é que o tal amiguinho do Bolsonaro, o Nardes, ministro, conseguiu fazer com que o Bolsonaro ganhasse tempo. Para que o Bolsonaro precisava ganhar tempo? Para recuperar as joias, gente. Tinham joias que já haviam sido vendidas, tinham joias que já não estavam mais com ele, mas que estavam em processo de tentar ser vendidas. E no meio dessa maluquice, eles chamaram o ASEF, que é o sol do Bolsonaro. Lembra lá do Breaking Bad, né? E depois até teve uma série especial só do advogado, que era o Sol, era Better Call Saul, se eu não me engano o nome da série. É o ASEF. É o ASEF. Pois bem, o ASEF foi lá nos Estados Unidos recomprar um dos Rolex que havia já sido vendido. E pasmem, ele ainda recompra por um valor superior ao valor da venda. Quer dizer, os caras venderam e depois tiveram que dar um jeito de buscar. Tem que levantar essa capivara aí, gente. Porque de onde é que saiu esse dinheiro para recomprar esse Rolex? Hã? Por isso que eu fui obrigado a colocar na thumbnail e também aqui para vocês verem esse meme que circulou. Porque é muito isso, gente. É muito isso. O ASEF, para quem não lembra, é o cara que estava escondendo o cupincha do Bolsonaro lá na sua casa. Tá? Então, quer dizer, esse cara é o cara que o Bolsonaro chama pra limpar as cagadas, pra limpar a sujeira, pra resolver os BO. É o ASEF. E quando eu digo que o Bolsonaro deixou até recibo, os caras são muito burros, pelo amor de Deus. Lá nos e-mails encontraram inclusive isso aí que vocês estão vendo na tela. O que aconteceu? O Bolsonaro, ele abre uma conta nos Estados Unidos e depois ele transfere, antes do fim do seu mandato, coisa de mais de 700 mil para essa conta. Então tá aí assinado, preenchido e assinado pelo próprio Bolsonaro. Isso foi encontrado lá nos e-mails que o imbecil do Mauro Cid conseguiu deixar lá de presente para a PF. Quer dizer, tem até recibo! Tem até recibo assinado das falcatruas do Bolsonaro. É incrível! É incrível. Por isso que eu digo, vai ser preso a qualquer momento. E vamos lembrar uma outra coisa, né, galera? Vamos lembrar uma outra coisa. Esses esquemas não são coisas novas na vida do clã Bolsonaro. Vamos lembrar dessa matéria que saiu aí exaustivamente na imprensa há alguns anos atrás, durante o mandato do Bolsonaro. Mais de 100 imóveis, 51 comprados em dinheiro vivo. Quem é que trabalha com dinheiro vivo, galera? É o crime. É o crime. Quem usa dinheiro vivo em alta quantidade, em grande volume, é dinheiro sujo, provavelmente. Isso está em qualquer cursinho aí de trabalho policial, sabe muito bem. Volume grande, dinheiro vivo, falcatrua. Falcatrua. Então, o Bolsonaro, e é isso que a PF está dizendo, ó, quadrilha, ele está sendo acusado de formação de quadrilha, e tá lá dito no que está sendo investigado pela PF. Ele vendeu as joias sob orientação dele, né? Ele passou para os seus asseclas, para os seus aspones, né, vender para benefício próprio. Para benefício próprio. Né? E aí o que os militares estão fazendo, né, nisso tudo? Agora a ideia é dizer, não, a culpa é das laranjas podres. Temos culpa aí das laranjas podres, afinal de contas, né? Não é as Forças Armadas. As Forças Armadas estão envolvidas em todas as falcatruas. Agora a ideia é o quê? É isolar o Cid.
isolar o Cid e dizer, não, o problema é deles. O problema é do Cid pai e do Cid filho. Não é das Forças Armadas. Saca? Mas não vai colar, né, gente? Não vai colar. Eles estão mais uma vez tentando, porque é impressionante. É impressionante. Todos os esquemas do Bolsonaro, se levantar a capivara, vai achar um milico junto, tá? Lembram desse cara aí, gente? Esse cara aí é o Mário Demarco Rodrigues de Souza, tá? Ele é funcionário da Receita lá do aeroporto de Guarulhos. E foi esse cara que, inclusive, participou de um reality show, né? Área Restrita, se eu não me engano é o nome do reality show. Esse cara é o que gerou todo o estopim dessa parada, tá, gente? E por que eu tô trazendo a imagem dele aqui na tela pra vocês? Esse cara é um funcionário de carreira. Uma das coisas que o Bolsonaro tentou e que o Lira vai tentar de novo é a tal da reforma administrativa, que elimina os quadros de carreira e substitui esse tipo de funcionário que tem autonomia, porque se não fosse um funcionário de carreira, um funcionário concursado, não teria como ter segurado, tá, a bronca. Teria levado uma carteirada e teria entregado as joias quietinho. Se tudo isso a gente está sabendo hoje é porque tem um funcionário público de carreira por trás. Defenda o funcionalismo. Defenda o funcionalismo. O funcionário de carreira, gente, ele não está submetido ao político de ocasião. O que essa reforma administrativa quer fazer é acabar com esse tipo de funcionário e transformar todo o funcionalismo público, 100% do funcionalismo público, em cabide de emprego de político. É isso que eles estão chamando de modernização a vir com a reforma administrativa. Então, parabéns para o funcionário. Se não fosse um funcionário de quadro, nós não teríamos ficado sabendo do esquema de roubo de joias do Bolsonaro e da sua família. Então tá aí, o nome dele. Mário Demarco Rodrigues de Souza, tá? Participou inclusive de reality show. Defenda o funcionalismo público, tá, gente? E é importante, tá? É muito importante porque, assim, para encerrar essa parte, onde tem falcatrua, tem militar. Peguem as falcatruas do governo do Bolsonaro, tem militar. Agora eles vão tentar limpar a própria barra. Vão tentar isolar o Bolsonaro, isolar o Cid, para dizer que não é problema deles. Eles continuam no GSI, eles continuam de tutores da República, eles continuam com a sua quantidade infindável de regalias. Então para eles agora é mais fácil tirar o timezinho de campo, botar a culpa no Bolsonaro, botar a culpa no Cid e vou fazer de conta que esse governo não era um governo militar. Eu vou estar aqui para lembrar sempre. Bolsonaro é o funcionário. Este governo foi um governo militar. Então o genocídio indígena, o genocídio da pandemia, todas as falcatruas, tudo o que aparecer de podre desse governo, vamos lembrar, é podre de um governo militar, tá? Não vamos esquecer. Não adianta eles agora quererem tirar o corpo fora. A gente tem que estar aqui para lembrar isso sempre.